Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre numerais, tá certo? A última das classes gramaticais nominais mais próximas do substantivo. Ainda falta pronome, mas numa outra escala, num índice de importância um pouco diferenciado, tá? A gente vai tratar hoje de numeral, uma classe gramatical bem simples, tá certo? Mas que tem algumas particularidades que chamam a atenção no que diz respeito ao uso na escrita, tá? Então, essas particularidades vocês vão ter acesso a todas elas. A gente vai comentar sobre isso aqui, tá bom? E caso fique algum questionamento sobre, a gente vai abrir para comentário no final das contas. Eu vou depois da aula de hoje, na próxima aula, a gente vai resolver exercícios, tá certo? A gente vai pegar todos os exercícios do material de vocês, que vocês responderam aí, eu vou cobrar na próxima aula, entendeu? Eu vou pegar uma listinha aqui, uma lista de presença, e aí cada um aí vai apontar aí a câmera do seu computador, smartphone ou tablet, sei lá, para as atividades que você fez. Eu vou anotando aqui quem fez todas elas, entendeu? Que é justamente para a gente atribuir uma certa pontuação, alguma coisa do tipo, junto às atividades que vocês estão fazendo na semana, tá bom? Então, possivelmente, na próxima aula, no próximo encontro da gente, na próxima segunda-feira, eu faça isso, tá bom? Que hoje basicamente, a gente termina essa primeira parte, tá bom? Esse segundo módulo, digamos assim, o livro de vocês encerra com esse conteúdo aqui, tá certo? Numeral já é o terceiro módulo. Então, pronome já é o terceiro módulo. Então, ao terminar hoje aqui, eu vou passar essas devidas atividades, tá certo? E que eu vou cobrar na próxima aula, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. O numeral, ela é uma classe gramatical como qualquer outra, nominal, tá bom? Flexível, ou seja, variável. Pertence àquele grupo das 5 que representam o sintagma nominal, tá bom? Ela representa um dos determinantes do substantivo, tá certo? Assim como o adjetivo, ela apresenta uma tipologia simples, tá certo? E como o pronome tem uma relação também com o pronome no que diz respeito à tipologia também, tá bom? Porque da mesma forma que o pronome faz de substituir ou acompanhar um substantivo, o numeral assume a mesma postura também, substitui ou acompanha o substantivo, tá bom? Mas isso é uma discussão que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, só lembrando que o fato delas serem variáveis, né, de chamá-las assim, é porque flexionam em gênero e em número. Gênero masculino e feminino, número singular, plural. Embora, quanto aos numerais, essa flexão de gênero e número, ela tendenciosamente dependa de algumas particularidades, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Então, temos aqui, ó, numeral. É a palavra... Deixa eu só um marcador aqui. É a palavra que indica os seres em termos numéricos. Indica os seres em termos numéricos. Isso já diz muito, galera. Preste atenção aqui, ó. Quando ele diz a palavra que indica os seres, então ele tem uma relação muito próxima também com o substantivo. O substantivo nomeia os seres, tá bom? O substantivo atribui nomes aos seres. E os numerais indicam esses seres com uma outra nomenclatura, tá certo? Não nomeando, mas numa condição numérica, quantificando, tá?
eles indicam os mesmos seres que os substantivos, mas quantificando-os, tá bom? Então, é o que quer dizer isso aqui, ó. Indica os seres em termos numéricos. Isto é, que atribui a quantidades aos seres ou os situa numa determinada sequência. Então, dessa forma, nós já temos aqui uma antecipação de duas classificações do numeral. Se ele indica em termos numéricos, se eles quantificam, né, de maneira precisa, ou ainda situa numa sequência. Quando ele diz situa numa sequência, então é uma outra postura que o numeral vai assumir, tá? Ou vai indicar os seres em termos numéricos, ou vai situar numa determinada sequência, tá bom? Então já apresenta duas possibilidades, mas são quatro na verdade, duas já se posicionam essencialmente no conceito, tá bom? Então vamos lá. Os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. Eu quero um café duplo, a primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Então preste atenção, eu disse a vocês há pouco que ele poderia substituir ou acompanhar um substantivo, tá? Então, ele realmente pode assumir essas duas posturas. A gente pode chamar esse numeral de numeral substantivo ou de numeral adjetivo, tá? Ele é numeral adjetivo na condição básica dele, acompanhando o substantivo. Ele sempre indica um número de seres. Quando ele indicar um número de seres, então ele vai indicar o numeral 2 e os seres em seguida. Alunos participaram da atividade, tá certo? Então, observe que nós temos 2 junto de alunos. Então, o fato desse 2 estar junto de alunos o coloca numa condição adjetiva, numa postura adjetiva de acompanhar o substantivo, tá? Mas, se no meu discurso, o meu interlocutor sabe a quantidade de alunos que vão participar daquela atividade, ou sabe quem são esses alunos, por exemplo, então eu vou lá e digo, os 2 participarão da atividade, ou se só tem 2 também, facilita no discurso, tá? Os 2 participarão da atividade. Então, observem agora que esse numeral, ele não está mais acompanhando o substantivo, porque não há substantivo na situação. O substantivo aí aparece subentendido por força do contexto, por força da situação comunicativa. Então, dessa forma, a gente passa a chamar esse numeral de numeral substantivo. Por quê? Porque ele assume a postura do substantivo. Ele está lá no lugar do substantivo, ele está representando numericamente aqueles seres, tá bom? Então, inicialmente, existe, na verdade, 2 tipos de pronomes, tá bom? O pronome substantivo e o pronome adjetivo, tá certo? Então, vale lembrar isso. Pronome substantivo, pronome adjetivo. É substantivo porque toma o lugar do substantivo, é adjetivo porque acompanha o substantivo, tá certo? Nestes 3 exemplos aqui, ó, nós temos, ó, os 4 últimos ingressos foram vendidos. Então, nós temos como sintagma nominal, ó, todo esse termo, os 4 últimos ingressos, tá vendo? Ó? Então, nós temos ingressos, que é substantivo, últimos na condição adjetiva, 4, adjetivo, mas assumir uma falsa ideia de numeral, último lugar, numeral ordinal. Vocês vão ver isso mais para frente. Então, observa, ingresso substantivo, os termos último, os e 4 estão remetendo ao substantivo. Então, são elementos nominais secundários, mas que estão relacionados ao substantivo. E o numeral está dentre eles. Está aqui, ó, 4 acompanhando o substantivo. Então, nós diríamos que esse numeral, ele é, na verdade, um numeral adjetivo, tá bom? Tanto que ele vai ser chamado aqui, ó, de atributo numérico de ingresso. Tá vendo, ó? Atributo, ou seja, juízo de valor numérico, tá bom? Assim como o os é atributo de ingresso, assim como o últimos também atributo de ingresso, tá bom? Então, é assim que se processa. Então, ele é a condição numérica do ser. Então, a condição numérica dos ingressos aqui é ele, ó, o quantitativo numérico, tá bom? Eu quero um café duplo. E você? Então, duplo, tá certo? É um numeral, também é um atributo numérico de café, né? Ó, duplo aqui
é uma característica do café, né? O café que é o termo substantivo, que vai ser dobrado, ou seja, que vai receber proporcionalmente a mesma quantidade depois, para que a gente passe a chamar isso de duplo, tá bom? Então, duplo também representa, é um termo nominal, tá certo? Mas que representa uma quantidade, um quantitativo, por isso ele também vai ser chamado de numeral, tá bom? A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Então, ó, primeira que remete a quem? Que remete a pessoa, tá bom? Primeira que remete a pessoa. Está acompanhando pessoa também representa a ideia de quantitativo. Só que um quantitativo aqui mais relacionado à ordem numa sequência, a posição que a pessoa assume ou que o ser assume naquela sequência. Então, primeira posição, que representa o numeral 1, tá bom? Então, ó, situa o ser, pessoa, na sequência, na fila, tá bom? Então, também tratando de um numeral. Então, vocês já veem aqui que o numeral vai se comportar de 3 maneiras diferentes aqui, ó. Tá bom? Tem uma quarta. Então, esse quadro, na condição normal dele, ou seja, a quantidade exata, a gente vai chamar ele de uma forma. O duplo, eu tenho a multiplicação de um valor, total de um valor, tá certo? Que aqui dobra a possibilidade. E o primeiro, que representa, na verdade, a posição do C numa sequência, tá bom? Vejamos aqui. Ó. Então, dessa forma, vendo que existem essas 3 possibilidades, há uma outra, tá bom? Que eu vou colocar mais para frente. Então, aqui nós temos o início da classificação destes numerais, tá bom? Que são elas, ó. Os numerais cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. O que não aparece ali é o fracionário, tá bom? Que a gente vai falar dele aqui, logo em seguida, tá? Os cardinais indicam uma contagem, uma medida, ou seja, a gente pode dizer que indica, na verdade, uma quantidade exata de seres, tá bom? É um número básico, por exemplo, 1, 2, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão, tá bom? Esse número básico que a gente lida com ele constantemente, tá bom? Não que a gente não lide com os outros, mas é mais comum que a gente use os cardinais, tá certo? Então, dessa forma, o cardinal indica esse número exato. Há 20 alunos na sala. Então, ó, 20, quantidade exata, tá certo? De seres na sala, de alunos na sala, portanto, o numeral cardinal. Galera, me dê só um minutinho aqui, eu vou fechar a porta ali, que tá passando muita motocicleta aqui, tá fazendo muito barulho, tá? Bom, gente, voltei. Então, vamos lá. Então, é isso. Os cardinais indicam essa contagem, essa medida, esse número exato, tá bom? No livro de vocês tem até umas informações a mais que a gente vai voltar a ele já já, tá bom? Os ordinais, tá certo? Como o próprio nome diz, ó, ordinais, que vem de ordem, tá certo? Indica a ordem, ou seja, a posição do ser numa sequência, tá certo? Indica a ordem ou lugar do ser numa série dada, ou numa sequência e tal. Quando a gente diz, organiza a fila, primeiro, segundo, terceiro, aquela coisa toda, então a gente tá, para isso a gente está utilizando o numeral ordinal. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, centésimo, vigésimo, quinquagésimo e por aí vai, tá bom? Então, a maior dificuldade do brasileiro quanto a essa questão dos numerais ordinais é a leitura desses numerais e o emprego deles no cotidiano. A gente usa poucos deles, só aqueles mais de 1 a 10, por exemplo. Passou de 10, a coisa já fica menos usual, tá bom? Então, ó, na listagem dos aprovados, seu nome aparece em 10º lugar. Então, a posição em que aparece
aquele ser. Então, esse numeral serve para situar o ser numa sequência, tá certo? Numa ordem, tá bom? Numa determinada hierarquia, digamos assim, tá certo? Os multiplicativos, eu vou passar para esse antes, porque a gente já viu ali, né? Os multiplicativos, como o próprio nome diz, multiplicar, tá certo? Multiplica. Expressa a ideia de multiplicação dos seres, né? Indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada, tá certo? Quantas vezes aquela quantidade foi aumentada. Lá, né? Lá, quando a gente diz dobro, a quantidade foi aumentada quantas vezes? 2 vezes, tá certo? Então, nós temos lá, ó, por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo e por aí vai, tá bom? Então, esse multiplicativo vai expressar justamente essa ideia. A quantidade de vezes que foi aumentado, o número de seres foi aumentado, tá certo? Quantidade de vezes que o número de seres foi aumentado, tá certo? Então, ó, Patrícia é o triplo mais aplicada que sua irmã. Então, Patrícia é 3 vezes mais aplicada do que sua irmã. Então, aumentou-se aqui proporcionalmente 3 vezes o quanto Patrícia é aplicada a mais que a irmã, tá certo? Então, multiplicativos trabalham nessa perspectiva. Os fracionários faz o caminho inverso, tá bom? Faz o caminho inverso. Se os multiplicativos expressam quantas vezes a quantidade foi aumentada, os fracionários, eles, na verdade, eles indicam parte de um inteiro, como o próprio nome diz. Fracionários vem de fração, tá certo? Indicam a parte de um inteiro, ou seja, a divisão dos seres. Por exemplo, meio, terço, 2/5, etc. Tá bom? Então, ela vai fazer o caminho inverso. Inclusive, na matemática, o contrário da multiplicação é a fração, não é isso? Então, só para vocês terem essa noção. Enquanto aqui indica a quantidade, quantas vezes foi aumentada, aqui na verdade, quantas vezes ela foi diminuída, ela foi dividida, tá bom? Então, ó, comemos a metade da pizza. Metade, divisão, fração, ok? Então, a gente precisa só ter um certo cuidado nesses numerais fracionários quanto à questão da leitura, tá certo? Quando a gente lê um meio, um terço, 2/5, um décimo, por aí, tudo bem. Quando passa de 10, vai para 11, já acrescenta já um 11avos, um 12avos, esse termo avos vai aparecer aí, tá bom? A gente vai ver isso mais para frente. Flexão dos numerais, como é que eles se flexionam, né? Já que a gente falou que representa uma das classes gramaticais variáveis, então como é que eles vão variar, tá bom? Então os numerais cardinais, e aí já parte para classificação dele, tá bom? Os numerais cardinais que variam em gênero são, preste atenção. Então veja que são poucos as palavras, os numerais que vão sofrer tal variação. Então vejam. Os que variam em gênero são uma, dois, duas. E os que indicam centenas de 200, 200, a partir daí em diante, tá certo? 300, 300, 400, 400. E essa leitura aqui é de fundamental importância, viu, gente? A gente vai entender um pouquinho mais para frente aí, quando a gente estiver falando sobre concordância nominal, a gente vai ver essa questão do meio, do meia, do 300 gramas, do 300 gramas, tá certo? Tudo isso a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, só varia em gênero o 1 e o 2, tá certo? E de 200 em diante, tá bom? É que sofre essa variação também de gênero, tá certo? Os cardinais, como milhão, bilhão e trilhão, etc., variam em número, tá bom? Milhões, bilhões e trilhões. Os demais cardinais são invariáveis. Essa variação de milhões, bilhões e trilhões está atrelada a a um numeral específico, a um quantitativo específico, tá bom? Esse milhão, bilhão e trilhões, ele representa meio que um, um quantitativo mais que
vai para aquelas casas decimais, aquelas coisas todas de matemática a gente indica, quantas casas decimais, tá certo? Só que nesse caso aqui, para eu flexionar em milhões, bilhões e trilhões, eu preciso de um numeral cardinal antes, tá certo? Numeral 1, milhão, ó, 1 milhão, 2, não vai estar bilhão, não vai estar trilhão, tá certo? Então, são a quantidade de vezes, é meio que, há uma espécie de falsa ideia de multiplicação aqui, ó. É a quantidade de vezes aquele numeral, tá certo? Vai se multiplicar aí para frente, tá bom? Enquanto as casas decimais, tá certo? Então, 2 milhões, 2 bilhões, 2 trilhões, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, tenhamos cuidado, né? Essa ideia de milhão, bilhão e trilhão é só se tiver um numeral 1 antes, tá bom? Os demais cardinais são invariáveis. Os numerais ordinais variam em gênero e número naturalmente. Esses numerais ordinais são os que mais apresentam flexão quanto a gênero e número, tá certo? Ó, primeiro, primeira, segundo, segunda, primeiros, primeiras, segundos, segundos, milésimo, milésima, milésimos, milésimas. Eles vão flexionar de acordo com o substantivo a qual eles se referem, tá bom? É a milésima vez que participo do evento, por exemplo. Então, ó, milésima vez. Então, vez feminino, tá certo? Então, por isso, milésima vai estar no feminino, tá certo? Então, é isso. Quanto à flexão de gênero e números, os ordinais têm essas particularidades, tá certo? Então, quanto à flexão dos numerais, inicialmente é isso, tá bom? Para finalizar, ó, os multiplicativos são invariáveis quando atuam em funções substantivas, ou seja, quando ele está no lugar do substantivo, tá bom? O substantivo não aparece, o numeral está ali, então quando ele aparece sozinho ali, ele vai ser invariável. Se ele aparecer junto do substantivo, ele vai flexionar de acordo com o substantivo, porque está relacionado ao substantivo, tá bom? Então, ó, por exemplo, fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção. Então, ó, nesse caso aqui, fica invariável, porque está numa condição substantiva, ele está assumindo o protagonismo do sintagma nominal, tá certo? Então, ele é núcleo do sintagma nominal, dos dois sintagmas nominais aqui, tá certo? Então, dessa forma, ele fica invariável. Quando atua em formas adjetivas, ou seja, acompanhando o substantivo, esses numerais flexionam-se em gênero e número de acordo com o substantivo. Teve de tomar doses triplas. Lembra lá do café duplo? Cafés duplos, tá? Então, se ele está acompanhando o substantivo, então ele vai flexionar de acordo com o substantivo. Aqui não, por quê? Aqui ele está assumindo o protagonismo do sintagma nominal. Aqui ele tem uma postura secundária, tá certo? Os numerais fracionários, aqueles que indicam divisão, flexionam-se em gênero e número, naturalmente. Eles vão flexionar de acordo com o substantivo a qual se referem. 1/3, 2/3, 1/3 parte. Então, ó, está relacionado à parte. 2/3 partes. Então, observem vocês que eles apresentam flexão naturalmente de gênero e número sem problema nenhum, tá bom? Os numerais coletivos flexionam-se em número, tá certo? Então, o numeral coletivo, ele já é um numeral que, mesmo no singular, ele já dá uma ideia de plural, de quantitativo elevado. Por isso é chamado de numeral coletivo, tá bom? Ele funciona meio que, na verdade, como 1 milhão, 1 bilhão, lembra disso? 2 milhões que eu falei agora há pouco? Então, ó, uma dúzia. Então, nós temos aqui dúzia, tá certo? Que trata-se de um numeral coletivo, né? Indica 12, um quantitativo de 12. Então, se fosse aqui duas dúzias, tá vendo? Ó? Então, ele flexionaria no plural, como aqui, ó, 2 dúzias, tá certo? Ó? Então, observem vocês que a flexão dele está relacionada a um numeral que aparece antes, tá bom? Que é justamente esse numeral que vai indicar a possibilidade de flexão
deles, já que o numeral coletivo ele representa uma palavra como qualquer outra, mesmo que semanticamente a ideia que exista ali é uma ideia de plural, né? Então, quando a gente fala sobre dúzia, a gente está falando sobre 12. Quando a gente fala de milheiro, a gente está falando sobre 1000, tá bom? Então, isso é uma forma de a gente contar de uma maneira mais prática, tá certo? De a gente fazer as anotações, contar a quantitativa de uma maneira mais prática. Para a gente não anotar 1, 2, 3 até 1000, por exemplo, a gente, 1 milheiro, 2 milheiros, tá certo? Então, é uma maneira mais prática de fazer essa contagem, tá bom? Então, esses numerais coletivos, eles vão flexionar em número, tá certo? Mas a flexão deles em número depende essencialmente da relação com o numeral que aparece antes, tá bom? Ok, galera? Então é isso, basicamente é isso. A gente vai partir agora para o livro de vocês, tá bom? Que tem algumas coisas importantes aqui que eu preciso comentar, tá certo? Então vamos cá. Bora livrinho, bora livrinho. Deixa eu diminuí-lo aqui. Ó, galera, como eu disse a vocês, tem a questão da leitura desses numerais, tá certo? Então, a gente vai para aqui, ó. Sintaxe dos numerais. Tudo que vem aqui antes, ó, é isso que eu falei para vocês, tá certo? Ó, numerais fracionários, numerais ordinais, multiplicativos, aquela coisa toda, tá bom? Vigésimo, trigésimo, que a gente viu, só que tem mais detalhes aqui, ó, numerais coletivos e tal, ok? Então, vamos aqui, ó, sintaxe dos numerais. Os numerais mais usados em duas formas, o ordinal e o cardinal, esses dois numerais são os que a gente mais utiliza, tá certo? No cotidiano, principalmente, tá bom? No cotidiano, principalmente. Os numerais multiplicativos e fracionários, dificilmente a gente usa no cotidiano. O fracionário até a gente usa mais, quando a gente vai no mercadinho, eu quero meio quilo disso, eu quero 1 quilo daquilo, tá certo? 1 quilo já não é fracionário, mas o meio quilo é fracionário, tá certo? Então, é mais ou menos isso. Quando a gente vai lanchar, por exemplo, vai comer uma pizza, por exemplo, que a gente pegar uma fatia da pizza, tá certo? Aquela fatia representa uma fração, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Vejamos as principais regras de sintaxe dos cardinais e ordinais. Colocação. Colocação é a posição dele, viu, gente? Os numerais adjetivos se colocam sempre antes do substantivo a que se referem. Os ordinais adjetivos são colocados principalmente antes, mas geram grande teor expressivo pós-posto, principalmente na linguagem literária. Isso é só uma questão de entonação e de valoração do discurso em termos de linguagem. Na literatura, quando a gente diz a primeira mulher, a mulher primeira, tá certo? Então, nesse caso aqui, é só uma questão de valoração do discurso, tá certo? Não interfere muito. A gente vai ver que mais na frente ele pode, se a gente for falar sobre casa, a primeira casa, a casa primeira, tá certo? Não vai mudar muito, mas se a gente substituir por cardinal, aí a coisa muda. Então, eles não participam do mesmo processo, tá certo? Então, se for cardinal, coloca antes, tá certo? Ordinal, coloca necessariamente antes, mas pode colocar depois se a gente quiser dar uma valorizada no discurso, tá bom? Os numerais substantivos geralmente são colocados no lugar do substantivo que substituem, óbvio. Encontrou as duas na rua, as duas garotas na rua. Então, coloca-se no mesmo lugar do substantivo, já que ele toma o lugar, tá bom? Então, quanto à colocação, é isso. É simples. Quanto à concordância, a gente já viu que é aquela questão da flexão, tá certo? Flexiona de acordo com o substantivo
tá certo? Ó, foi a primeira vez, primeira está relacionada a vez é feminina aí, né? Duas gêmeas, gêmeas feminino, duas também no feminino, tá bom? Para concordar com gêmeos. Então, quanto à concordância, se dá dessa forma, tá bom? Ranieri, quer questionar, Ranieri? Não, continuando aqui, ó. Então, ó, aí eu peço atenção para isso aqui, ó. Atente-se, no entanto, às diferenças entre concordância dos múltiplos de 1000 e dos múltiplos de 1.000.000. Tá, ó. A palavra 1000 se comporta ora como pronome adjetivo, tá? Ora como pronome substantivo. A palavra 1.000.000 sempre se comporta como pronome substantivo. E por isso determina a concordância do ordinal que o antecede sempre no masculino, tá? Veja os exemplos. Por exemplo, 2.000 pessoas. Então, observa que 1.000 aqui, ó, ele está flexionado no singular. O 2 está no plural, pessoas está no plural. Tá vendo? 2.000 pessoas. Porque o 1.000 já dá a ideia de quantitativo. Poxa, quem fez esse desenho aí, cara? Primeiro ano. Eu vou terminar a aula aqui. Tá certo? Eu vou... Bom, então voltando aqui. Então, 200.000 pessoas. Então, a questão da flexão aqui, o 1.000 ele não vai flexionar, ele tem um poder coletivo, né? Como foi dito antes. Já a questão do milhões, não. Milhões, como a gente viu antes, a flexão dele vai se dar de acordo com o numeral que aparece antes, se foi singular ou se foi plural, como está aparecendo aqui, tá certo? Ó, 200 milhões, 2 milhões, ok? Já os ordinais, ele se flexiona em gênero e número, concordando com o substantivo a que se refere. Aquilo que eu disse, está próximo do substantivo, ele vai concordar com o substantivo. Então, primeiro homem, primeiros homens, primeira mulher, primeiras mulheres. Tá certo? Na questão da regência, não tem, eles são adjetivos, então eles são subordinados ao substantivo. Ó, são termos regidos e substantivos são termos regentes, são quem manda no discurso, não é isso? Então, eles têm sempre uma postura secundária. Quando eles estão na postura de substantivo, não entra nessa discussão porque ele está assumindo a postura do substantivo, tá certo? Então, também simples. Quanto ao uso desses numerais, aí sim, ó, o cardinal, o ordinal, o uso cardinal, o ordinal, na referência de séculos, títulos de nobreza, nomes de papas, parte em que se divide uma obra, como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Usa-se na leitura o ordinal até décimo, presta atenção, usa-se na leitura ordinal até décimo, inclusive ele, no caso, né? E o cardinal a partir do 11. Ok? Então, ó, Henrique VIII, Papa Pio X,
século V, século XI. Então, observa aqui até 10 ordinal, partiu de 10, usa o cardinal, tá certo? Na leitura, a escrita permanece a mesma, século XI. Capítulo 1º, tomo 3º, volume 11, Dom Pedro I. Nas leis, na enumeração de leis, usa-se o ordinal até 9º, inclusive ele, esse inclusive é justamente para falar sobre ele, e o cardinal a partir do 10, inclusive o 10, tá certo? Por exemplo, artigo 1º, artigo 10, tá bom? Inciso 9º, artigo 11, parágrafo 5º. Assim que funciona, tá certo? Na referência aos dias do mês, usa-se o ordinal para primeiro dia e o cardinal para os demais dias. Então, hoje é o primeiro... É dia 1º de abril. É dia 2º de abril, não existe, tá? É dia 2, é dia 30, é dia 31, tá bom? Então, o primeiro aparece só para... O numeral ordinal aparece só para o primeiro dia. Oposição numeral, tá certo? Quando aparece juntos, ó, é muito frequente dúvida em que se deve usar no texto o numeral, o número ou o numeral. Questão de escrita, né? Não há regras. Usa-se o bom senso. Caso o numeral seja extenso, usa-se o número pela concisão. Por exemplo, contei 176 livros. Então, se você for escrever aqui, você vai utilizar 176 livros. Então, só uma questão de concisão textual, de dinamismo ao texto, tá certo? Então, você não vai colocar por extenso. Coloca só o numeral. Em produção de texto, os professores geralmente pedem que você escreva por extenso, tá bom? O Brasil tem 170 bilhões de habitantes, tá certo? Então, veja aí que usou o numeral em vez de utilizar a escrita, tá bom? Então, é isso, galera. Basicamente isso. Outros usos de numerais, a questão já te disse isso 1000 vezes, essa questão aqui, a questão de figura de linguagem, tá certo? É um exagero, é o que chama de hipérbole, tá certo? Carne de primeira qualidade, então, primeira qualidade representa qualidade superior. Isso é uma questão de compreensão textual, de interpretação de texto, tá bom? Então, eu encerro por aqui. Quem tem alguma dúvida, questiona, tá certo?